se você ainda não é inscrito no meu canal, muito prazer, eu sou o chefe Ronaldo Zara, seja muito bem-vindo. É só você se inscrever, ative as notificações, comente, compartilha e deixa aquele like lindão. Então vamos lá passo a passo? Vem comigo então. Vou colocar na batedeira a manteiga ou margarina, depende do que você vai usar na sua receita. Aqui eu estou usando manteiga, acrescento o açúcar e o óleo. Podemos colocar esses três juntos aqui e vamos bater para formar um creme esbranquiçado e bem leve. Aqui eu tenho um suco de beterraba, aqui eu tenho 180 ml de suco de beterraba. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma beterraba no liquidificador, coloquei um pouquinho de leite e bati. Peneirei, tirei todo o suco da beterraba e acrescentei leite até me dar a medida de 180 ml. Então aqui eu tenho 180 ml de suco de beterraba. E aqui eu tenho vinagre. O vinagre eu vou colocar nessa mistura para talhar o leite. No caso, se não quiser usar o vinagre, você pode substituir o leite por um iogurte natural. E nesse caso, aqui eu estou usando o vinagre, mas você pode fazer com o iogurte natural, dando a medida aí de 180 ml de suco de beterraba. Vou deixar reservado agora, enquanto vamos bater o creme. Bom, aqui estamos batendo o creme e como vocês podem ver, já está começando a esbranquiçar. Vou acrescentar a primeira parte de ovos e vou deixar bater por mais um pouco. Vocês percebem que vai começando a evoluir esse creme, ele vai começando a esbranquiçar. Aqui eu coloco a segunda parte dos ovos e vou deixar montar mais um pouco. Ele vai ficando cada vez mais leve. Não coloque os ovos completamente todos de uma vez, vai colocando aos poucos. Aí eu coloco a terceira e última parte dos ovos e deixo aí montando até esbranquiçar e formar o creme que eu quero, bem esbranquiçado e leve. Bom, já está pronto aqui o nosso creme. Olha como ele ficou bem branquinho, ele ficou esbranquiçado e ficou leve. Aqui eu estou já mostrando para vocês, olha só como ele ficou. Agora eu vou fazer a mistura aqui. Agora eu vou colocar o suco de beterraba, a farinha peneirada juntamente com uma pitadinha de sal que já está ali dentro, o chocolate em pó e o fermento. Vou peneirar tudo dentro. Vou misturar levemente essa mistura de baixo para cima até misturar completamente, ficar uma mistura homogênea. Vocês vão percebendo que eu vou buscando de baixo para cima e vamos mexendo levemente para que não percamos essa aeração que tem nessa massa, além do fermento que também é existente na massa. Então vamos mexendo até uniformizar tudo isso. Isso vai ficar bem homogêneo e vai ficar aqui. Aqui para mim a cor ainda não ficou legal, então eu vou colocar algumas gotas de corante. Aqui você coloca o tanto de corante que você desejar. Aqui eu coloquei mais ou menos umas 10 gotinhas de corante vermelho morango para me dar uma tonalidade mais avermelhada. O bolo Red Velvet, ele é feito com beterraba. Ele vai a beterraba nesse. Por que ele é aveludado? Porque ele vai a beterraba e o chocolate em pó. Essas duas fusão é que faz com que fique esse vermelho aveludado. Aqui eu vou utilizar um aro com o fundo aberto e estou colocando aqui plástico filme. Não derrete, pode colocar isso tranquilamente. Coloque o plástico filme, se você achar que pode derreter, coloque duas camadas, não derrete, uma só não derrete. Agora eu vou colocar a massa dentro e no caso se você não tiver um aro desse, se tiver forma, pode colocar na forma. Como eu quero fazer para mostrar para vocês que no aro dá para fazer, então assim eu estou fazendo para mostrar para vocês que vocês podem colocar. Dividir essa massa em 3 aros iguais, agora eu vou levar para o forno para assar a 180 graus. E vocês podem perceber que os 3 aros estão com plástico filme embaixo. Estou colocando numa assadeirinha, mas no caso se vocês tiver a forma desejada de vocês com fundo falso ou uma forma que não precisa colocar o plástico filme, sem problema algum. Você pode fazer na forma que você desejar aí na casa de vocês. Aqui eu quis mostrar para vocês que assim, se você tem um aro que é muito mais barato que uma forma, você pode fazer utilizando o plástico filme por baixo, que dá super certo. Eu faço sempre assim e nunca deu errado e não dá interferência em sabor, em cor e nada. Agora eu vou colocar aqui para assar em um forno a lastro. Coloquei uma forma embaixo porque às vezes essa grade ela dá uma empenadinha, para que fique bem nivelado. Vou colocar os 3 dentro e vou assar a 180 graus. Depois de assado ficaram assim os bolos, foi assado a 180 graus. Estão perfeitos, você pode ver que eu virei e você pode perceber que o forno aqui, que a massa não grudou embaixo, ficou muito fácil. Agora eu vou tirar o plástico para vocês verem que ele não derrete e fica perfeito aí. Vou retirando e vou mostrar para vocês que ele sai tranquilamente do bolo e não gruda. E aí está perfeito, o nosso bolo ficou maravilhoso, ficou perfeito, um assamento aí a 180 graus. Vocês podem embalar esses bolos
e colocar aí no freezer por até 30 dias. Eu não aconselho colocar mais que isso, que eu prefiro trabalhar até 30 dias, mas vocês podem colocar até mais tempo que isso. Mas eu dou esse exemplo, até 30 dias é o suficiente. Você coloca um plástico filme e encapa ele bem fechadinho, ó, fecha bem, embala eles bem embaladinho, e assim vocês podem colocar ele por 30 dias no seu freezer, ou até 8 dias refrigerado na geladeira. Ficar bem embaladinho. No caso aqui, se você não tiver o plástico filme, pode colocar naqueles plásticos que muitas pessoas usam, aqueles plásticos que compra em casa de embalagem, e aí você vai colocar eles aí bem embaladinho, pode colocar um em cima do outro dentro do freezer tranquilamente aí até 30 dias, e após a utilização dele vocês retiram um dia antes do freezer e deixam dentro da geladeira para descongelar ele. Agora eu quero mostrar aqui a diferença. Aqui são duas receitas, é a mesma receita aqui, só que aqui essa maiorzinha, e o que eu fiz aqui? Eu aumentei um pouco a receita para me colocar num aro maior. E nessa receita maior, vocês podem perceber que o de ele tem uma coloração menor, porque eu não adicionei corante nessa receita. Então aqui a coloração dela ficou mais clarinha. Na outra já ficou mais avermelhada porque eu adicionei um pouco de corante. A cor do outro, esse aqui já é a cor da beterraba. Já ficou próprio da beterraba essa forma maior aqui, que você vê esse bolo maior que eu estou pegando, já foi a cor da própria da beterraba. O outro já ficou mais avermelhado porque eu quis colocar um pouco de corante. Aí fica a critério de vocês colocar a quantidade de corante que vocês desejarem para que o bolo de vocês possam ter a tonalidade que você deseja. Precisa fazer com beterraba? Se você quer fazer um red velvet? Não precisa, mas se você quer fazer um red velvet verdadeiro, a utilização da beterraba é necessária, porque o red velvet ele usa beterraba. Na receita original dele vai a utilização de beterraba. Então aqui, nesse aqui eu coloquei corante, e já nesse maiorzinho eu não coloquei corante. Então aqui eu quis mostrar para vocês mais ou menos a diferença. Agora aqui eu quero colocar uma comparação. Aqui é uma receita de bolo de chocolate. O que tem nesse bolo aqui? Esse bolo tem uma diferença, é a mesma receita do red velvet. O que muda aqui é que eu coloquei mais chocolate, a receita é um pouquinho diferente, é quase a mesma receita, mas é um pouquinho diferente. Por que que ele ficou assim? Porque esse bolo ele foi assado a 200 graus. É isso que muita gente não entende, é isso. É a temperatura de assar um bolo. Assa 180 ou 170, que é um tempo certo. O bolo ele precisa ter o tempo dele dentro do forno. E quando você assa um bolo a 180, o que acontece aqui? Ele cresce demais no topo dele, ele racha todinho. Esse já foi assado a 180 graus. Ele não rachou no centro dele, foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês. E aí vocês vão tirar o bolo de vocês depois para esfriar, fazendo esse processo aqui. Colocando uma grade para que o ar gire em torno do bolo e ele esfrie completamente antes de você embalar ou de você trabalhar. E vocês podem perceber que ele é assado a 180 graus, nem o fundo ele queima, nem em cima e nem embaixo. E ele não vai crescer muito rápido. Quando ele cresce muito rápido é quando ele está com a temperatura acima de 200 graus. Esse bolo ele assa muito rápido, a fermentação cresce muito rápido e ele tende a rachar em cima, como vocês vão ver agora. O vermelho aqui, o red velvet vermelho, ele estruturou bem, o chocolate já ficou mais alto, aí eu tive que cortar aquela camada que fica, aquela cabeçuda que fica em cima, e você pode ver que ele fica mais baixo, ele fica mais cheio de buraco dentro dele. Por quê? A fermentação ali, ela começou a fermentar rápido, ela começou a ebulir, queria expandir logo. Então conforme ele aquece mais rápido, com um calor mais forte, ela quer expandir mais para cima. Já o outro ele foi expandido devagarzinho, ele foi assando devagarzinho. Isso dá uma diferença muito grande quando você vai assar um bolo. Assar o bolo a 180 graus, 170, 180 é o básico de assar um bolo. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, compartilhe, quer dizer, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que nós fazemos aqui. E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse, aprender mais, que eu tenho outras receitas desse jeito aqui de bolos red velvet, tenho receitas de bolos de limão para vocês fazerem aí nas encomendas de vocês. Muito obrigado, agradeço de coração a participação aqui mais uma vez no Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e o bom Deus quer sempre isso da gente. Fomos! Tchau!